Olá, irmãos e irmãs, muito bem-vindos a mais um momento de meditação do Santo Evangelho com o Padre Luciano de Almeida. Hoje, domingo, dia 10 de setembro, 23º domingo do tempo comum. E eu quero te convidar a tomar em mãos a palavra de Deus e a meditá-la comigo. Palavra essa que está no Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículos de 15 a 20. Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos: se o teu irmão pecar contra ti, vai corrigi-lo, mas em particular, a sós contigo. Se ele te ouvir, tu ganhaste o teu irmão. Se ele não te ouvir, toma contigo mais uma ou duas pessoas, para que toda a questão seja decidida sobre a palavra de 2 ou 3 testemunhas. Se ele não vos der ouvido, dize-o à igreja. Se nem mesmo a igreja ele ouvir, seja tratado como se fosse um pagão ou um pecador público. Em verdade vos digo, tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. De novo eu vos digo, se 2 de vós estiverem de acordo na terra sobre qualquer coisa que quiserem pedir, isso lhes será concedido por meu Pai que está nos céus. Pois onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estou aí no meio deles. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs caríssimos, nós estamos diante dessa palavra de Jesus que faz referência à correção fraterna. Ora, nós temos sim responsabilidade pela salvação dos nossos irmãos e irmãs. Nós, infelizmente, estamos vivendo um tempo de extremo individualismo. Famílias individualistas, indivíduos individualistas, cada um fechado no seu mundinho. Cada um nesse tempo relativista tem se tornado a sua própria verdade. Cada um estabeleceu para si mesmo a verdade e vive piamente acreditando que aqueles parâmetros de vida que estabeleceu para si são verdadeiros e que regem o mundo, a sociedade e toda e qualquer forma de convívio. E não. A sociedade humana estabelecida por Deus, a sociedade divina que é a Igreja, desejada e fundada por Jesus, amando do seu Pai, o próprio Deus, essas sociedades, elas são regidas por uma verdade maior. Não a verdade pessoal do indivíduo, mas uma verdade coletiva, estabelecida debaixo do sangue e do sofrimento de muitas pessoas. Se nós hoje estamos vivendo esse tempo de democracia, é porque muita gente antes de nós, nos princípios da sociedade, morreu por esses ideais. E agora, nós vemos homens e mulheres, jovenzinhos que mal sabem ler e escrever, se achando os detentores da verdade. Aqueles que podem tudo, mas que não se submetem a nada. Ora, justamente essa temática é a que o Evangelho e a liturgia da palavra de hoje nos trazem. Jesus nos fala da correção fraterna. Se o teu irmão pecar contra ti, chama-o à parte e o corrige. Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Vejam, meus irmãos e minhas irmãs, eu falava no início, nós temos responsabilidade sim pela salvação do nosso irmão. Se nós vemos que o nosso irmão está pecando gravemente, que ele está indo por um caminho que não conduz a uma vida digna, reta e, sobretudo, que não conduz com a eternidade, nós temos o dever de alertá-los. Mas, hoje em dia, nesse mundo relativista, como eu dizia agora há pouco, onde cada um estabelece a sua verdade, um gravíssimo pecado contra a caridade. E que pecado é esse? O politicamente correto. Ou seja, eu não vou me envolver. Eu vou deixar que o outro viva a vida dele como ele quer vivê-la. Não me importa quais são as consequências. Eu não vou me meter. Você tem que se meter sim. Esse é o chamado de Deus para ti, porque Deus no dia do teu batismo, no dia em que te selou com o Espírito Santo, te fez profeta, te fez anunciador. Deus colocou nos seus lábios e no seu coração a palavra da vida, para que essa palavra mude só não apenas a tua vida, mas a vida do teu irmão.
Veja a primeira leitura de hoje que você vai ouvir na missa, a leitura do profeta Ezequiel. Deus diz ao profeta: eu te chamei para instruires os teus irmãos. Ai de ti, se o teu irmão morrer em pecado. Eu pedirei contas da vida do teu irmão de ti. Mas se tu tiveres alertado o teu irmão, e o teu irmão ainda assim se recusar a ouvir as tuas palavras, então eu pedirei contas a ele. Mas tu tens o dever de falar ao teu irmão a verdade. Ora, meus irmãos e irmãs, vejam, o Senhor coloca o profeta contra a parede. O Senhor diz ao profeta: eu não te chamei para ficar aí como apenas um baluarte dos bons costumes, da moral. Não, eu te chamei a colocar o dedo na ferida, a limpar a ferida, para que a ferida cicatrize, cure e o teu irmão tenha vida. Quantas vezes nós nos omitimos diante de coisas horríveis que estão acontecendo nas nossas famílias, que estão acontecendo no nosso trabalho, que estão nos rodeando na vizinhança ou até mesmo dentro da própria igreja, e nós não falamos? Nós precisamos falar, agora com caridade. Você não pode sair expondo as pessoas, você tem que chamá-las, sente-se com elas, sente-se com seu irmão e diga: irmão, o que está acontecendo? Você sempre teve um caminho tão bonito, você sempre amou tanto a Deus, mas e agora? Por que você está vivendo assim? Olha o que está fazendo com a sua família, veja o sofrimento que você lhes inflige com esses pecados. Chame o irmão. Está difícil do irmão te escutar? Você acha que sozinho ele não vai te dar ouvidos? Leva mais 2 ou 3 pessoas. Quantas vezes eu, nesse tempo de paróquia, reuni 2, 3 pessoas e fomos conversar com algum irmão que estava passando por alguma dificuldade, que estava vivendo uma situação dificílima, que não condizia com a fé que ele havia abraçado e muito menos com a pessoa que ele era. Eu me lembro de uma vez, um casal que estava passando por dificuldade, ele havia se envolvido com drogas, e essa pessoa que se envolveu com drogas é um homem magnífico, uma pessoa de um coração gigante, um homem bom, mas aprisionado pelo vício. Nós fomos reunir 2 casais e fomos até a casa deles. Conversamos. Ele passou um bom tempo longe disso tudo. Infelizmente voltou a cair, mas graças a Deus procurou tratamento, está se recuperando. Mas nós precisamos sim nos comprometer. Não é só dar a mão e um abraço ao irmão quando se encontra com ele na igreja. Não é só festejar com ele ali no encontro, num dia de retiro. Não é só estar com ele na Santa Missa, recebendo a Eucaristia e a palavra. É cuidar dele em tempo integral. Não cuidar da vida dele, mas cuidar a vida que Deus colocou nele e que pode se perder pelo pecado. Nós, quando rezamos o ato de contrição, sobretudo na missa, nós dizemos que pecamos muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões. Nós não podemos pecar por omissão. O Senhor vai sim pedir contas da nossa vida, da nossa atuação na igreja e no mundo, quando nós chegarmos diante dele. E o Senhor vai dizer: mas escuta, por que você não disse ao fulano de tal que ele estava em pecado? Ele perdeu o céu por sua causa. Ele foi condenado porque você não falou. Ah, Senhor, mas tinha tantas pessoas mais capacitadas para falar. Sim, mas eu queria que você falasse. Por isso eu coloquei no seu coração tantas vezes, te pedindo que você fosse ao seu irmão e o alertasse. Nós não podemos, irmãos e irmãs caríssimos, nos furtar desse chamado que Deus nos faz. É missão nossa salvar a todos, mostrar a todos o rosto misericordioso do Senhor. Jesus diz: teu irmão não quis te ouvir, segue, de fato impertinente naquele caminho que abraçou, você tem que então apresentar à igreja. Agora, se nem mesmo a igreja esse irmão quiser ouvir, então que seja tratado como um pecador ou um pagão. Ora, mas nós não podemos, irmãos e irmãs, deixar de anunciar. Se o outro escolheu não ouvir aquilo que Deus através de nós quis falar, então a responsabilidade é dele. São Paulo, na segunda leitura de hoje, na carta aos Romanos, ele vai nos dizer que os mandamentos todos se resumem num único mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Eu gostaria, e essa é a pergunta que eu devo me fazer hoje nesse domingo,
Eu gostaria que, estando no erro, os meus irmãos dessem as costas a mim ou fizessem de conta que não estão vendo? Eu gostaria de ser tratado com indiferença por aqueles que têm a palavra? É claro que não. Ora, eu quero ser ajudado, eu quero ser amado, eu quero ser perdoado, eu quero ser corrigido. A correção dói. Ainda mais para quem é soberbo e prepotente. Eu já sofri muito com correções. Eu rezo a Deus todos os dias a ladainha do coração de Jesus, aliás, a jaculatória do coração de Jesus. Jesus manso e humilde de coração, fazei meu coração semelhante ao vosso, porque meu coração não é fácil. Eu sou, sim, muitas vezes arrogante e prepotente. Mas Deus tem me dado a graça de ser agradecido a quem tem me corrigido. E como eu tenho crescido com as correções que ao longo desses últimos anos Deus tem me feito? Ora, muito. E por que eu tenho dado ouvidos? Porque eu quero o céu. Então eu te pergunto, você quer o céu? Porque se você quer o céu, você tem que amar o seu irmão de todo o seu coração. Você tem que fazer por ele aquilo que você gostaria que fizessem por ti. Você não pode se esquivar da missão que Deus te deu no dia do seu batismo, de ser uma testemunha do Evangelho, de ser um anunciador da vida nova em Jesus Cristo. Então hoje, nesse domingo, eu quero te fazer esse convite. Ir à casa do Senhor, ouvir essa palavra, mais uma vez, meditá-la. Se você pode receber a Eucaristia, recebê-la. E se há pessoas ou situações que você pode e deve ajudar a resolver, vá. Não peque por omissão. Não permita que o Senhor faça aquilo que prometeu ao profeta Ezequiel na primeira leitura fazer. Cobrar de ti a condenação dos teus irmãos. Que o Senhor possa no céu te olhar e dizer: que alegria, meu filho, que alegria, minha filha. Você trabalhou pela salvação de muitos homens e mulheres e cá estão todos eles para te abraçar nesse dia em que chegas ao céu. Que Deus te abençoe e até amanhã.